constantes. Você sabe qual é o maior problema nosso? Estou falando do nosso, que eu estou me incluindo, tá? É o que, pastor? É a inconstância. A gente começa uma coisa, depois faz o quê? Para. Vou começar a orar na madrugada. Começa um propósito, daqui uma semana, 2 depois, para. Vou começar essa campanha pela minha família. Vou começar toda quarta-feira. Vai 1, 2 depois, para. Então nós precisamos ser constantes. Por quê? Uma das características de Deus, sabe qual é? Deus, ele é recompensador. Se eu não me engano, acho que é Hebreus 11:6 que fala isso. A Bíblia fala que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer em 2 coisas. Primeiro, que Deus existe. Isso aqui todo mundo crê, né? Sim ou não? Todo mundo crê que Deus existe. Segunda coisa, que ele é recompensador. A palavra que lá está escrita diz assim, galardoador daqueles que o buscam. Então Deus, ele recompensa. Você sabe o que é recompensar? Uma vez eu estava estudando a respeito dessa palavra, que está ali em Hebreus 11:6. Recompensar é você compensar uma perda, você compensar um dano. Então todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa entender que ao fazer isso, toda renúncia que ele vai fazer para estar perto de Deus, toda renúncia que ele vai fazer para se aproximar do Senhor, ela vai ser compensada. Diga glória a Deus. Sempre. Fala comigo, Deus não deixa ninguém no prejuízo. Não deixa, irmão. Vale a pena você renunciar. É até bom você ter um prejuízo por causa de Deus. Porque no momento que você renuncia, tem um prejuízo, deixa algo, não vou comer isso, não vou fazer aquilo, não vou ter essa atitude, por amor a quem? A Deus. Você está dando a Deus uma oportunidade de compensar você, de te compensar por aquela perda. E olha, Deus eleva muito a sério isso. Naquele dia você deixou de brigar por amor a mim, vou te compensar. Está entendendo, sim ou não? Deus trabalha desse jeito. Naquele dia você deixou aquele prazer que você tinha por amor a mim. O que Deus faz? Vou te compensar. A palavra recompensar, isso é a compensação de um prejuízo que você tenha tido, até por causa do amor a Deus. Então não deixa de buscar, porque todo trabalho, toda renúncia, todo preço que se paga, ele não é em vão. Só que nós temos que ser firmes e o quê? Constantes. Lembra de Gálatas 6:7? Não é mensagem de hoje, tá? Ainda não, tá? Mas Gálatas 6:7, coloca ali para mim rapidinho, ô Felipe. Já a gente volta em Tiago. Deixa a sua Bíblia aberta em Tiago, tá? Gálatas 6:7, coloca ali para mim. Olha lá, ele vai colocar ali. Não erreis. Por que ele fala não erreis? Porque tem muita gente que erra. Erra no que, pastor? Nisso aqui, Deus não se deixa escarnecer. Você sabe o que significa isso? Com Deus ninguém brinca. Escarnecer é brincar. Deus não leva a coisa na brincadeira. Tudo o que o homem semear, isso também o quê? Então não erra, porque às vezes a gente erra, achando que aquilo que você plantou não vai colher, porque você vai. Não erra achando que não está valendo a pena. Cada oração é um plantio, cada propósito é um plantio, cada campanha que você faz é um plantio, cada oração que você faz é um plantio. E às vezes o diabo engana a gente erra dizendo não está valendo a pena. Não, Deus não brinca com isso. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, Deus não brinca. Tudo o que o homem plantar, o homem o quê? Colherá, seja ruim ou seja bom. Se foi ruim, é melhor já consertar. Mas se é bom, pastor, estou me esforçando, estou orando, estou buscando, fica tranquilo que a resposta, a recompensa, a colheita vai vir. Não erra achando que não vai. Às vezes a gente erra, desanima e para porque a gente acha que não vai vir. Mas olha o que diz o versículo seguinte, o 8. Porque o que semeia na carne, da carne se fará corrupção. Mas olha agora, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará o quê? Vida eterna. Irmão, a semente que você plantar, dela você vai o quê? Colher. Se eu estou semeando na carne, eu vou colher do quê? Da carne. Corrupção é coisas que se estragam, que se perdem, deteriora, né? Agora, quando você semeia no Espírito, você vai colher coisas espirituais. A principal de todas é o quê? Vida eterna. Então você está orando, você está semeando no Espírito. Você está jejuando, você está semeando no Espírito. Jejum é uma coisa espiritual. Você está fazendo uma campanha, um propósito, você está semeando no Espírito. Você vai colher do Espírito, mas tem um porém, o versículo 9, que eu gosto muito.
Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Essa é a dificuldade. Se não houvermos desfalecidos. Mas o que acontece com muitos de nós? Desfalecemos. Sabe o que significa desfalecer? Perder as forças. Começa a orar, a oração vai perdendo a força e para. Começa a buscar, vai perdendo a força e para. Não deixa desfalecer. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Lembra lá de 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e o que mais? Constantes, porque sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão em quem? No Senhor. Tudo que o homem plantar, ele vai semear. Então Deus está vendo o seu plantio, Deus está vendo suas orações, Deus está vendo cada campanha, cada propósito que você está fazendo, meu irmão. Não deixa o diabo te enganar e não erra, achando que as pessoas podem brincar com Deus. Não, tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Colher. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Agora vamos para a mensagem de hoje, que eu falei que é uma continuação da mensagem de domingo. O que nós falamos domingo aqui, pastor? Sobre a prática da palavra. Falamos sobre a importância não só de ouvir, mas de colocar em prática. Você lembra de Mateus 7,24? O que Jesus disse lá? Todo aquele que ouve a minha palavra e o que? Pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, ajuizado, maduro, que edificou a casa sobre o que, igreja? A rocha. Então, para Deus, pegar o que Deus está falando e pôr em prática, para Deus isso é um alicerce firme, isso é edificar sobre a rocha. A Bíblia fala assim, e desceu a chuva, e correram os rios, e soprou o vento, e combateu contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aí Jesus fala do outro alicerce: aquele, pois, que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, eu comparo com um homem insensato. Ouvir ou só ouvir é insensatez. Olha como é grave que eu estou falando. Você já parou para pensar? A pessoa pode até estar ouvindo a palavra, mas se ela só ouvir, ela ainda para Deus, ela é considerada como o quê? Insensata. Pastor, mas a pessoa está na igreja ouvindo a palavra, mas se ela só está ouvindo, é o que eu vou te mostrar hoje, para Deus ela ainda é insensata, porque ela está edificando a casa sobre a areia. E a Bíblia fala, e desceu a chuva, correu os rios, soprou os ventos e combateu contra aquela casa. E o que aconteceu com ela? E ela caiu. Caiu por quê, pastor? Faltou ouvir? Nos dois casos, não ouviram? Sim ou não? Olha aqui, pastor, ouviram ou não ouviram? Sim ou não? Ouviram. Mas por que uma caiu? Caiu por quê? O que faltou? Faltou a prática. Irmão, isso está muito forte no meu coração. Irmão, o que segura, vamos falar hoje no nosso caso, uma família de pé. O que segura um casamento de pé. Hoje é quarta-feira, dia de falar de família. Segura um ministério de pé. O que segura um homem de Deus de pé, uma mulher de Deus de pé, não é ouvir a palavra. Não é escutar apenas. É o que, pastor? É a prática. Se faltar a prática, uma hora cai. A prática que segura de pé. Então a prática é muito importante. Então a gente entende que o diabo não quer, não é que você esteja na igreja aqui só escutando. Eu até falei domingo, o diabo não se importa com quem vem para a igreja escutar. Ele se importa com quem sai daqui para quê? Para praticar. É aí que o diabo quer impedir. O diabo não quer impedir você de ouvir, ele quer impedir você de colocar em prática. Porque se você ouvir aqui, entrar por um ouvido e sair pelo outro, você ainda é considerado insensato. Você está edificando, mas está edificando sobre a areia. A hora que vier a dificuldade, a hora que correr os rios, descer a chuva e o vento bater, você vai cair. Vamos ver o que Tiago fala a respeito disso, que a gente não viu domingo, né? Ele diz aí, Tiago 1:22. Quem achou, diga amém. Diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente o quê? E não somente ouvintes, enganando-vos com falsos o quê? Falsos discursos. Irmão, é muito bom ouvir a palavra. Eu não estou pregando aqui para você deixar de ouvir, pelo amor de Deus, não confunda. Tem o seu valor ouvir a palavra. Por que é necessário ouvir a palavra?
Vamos lá, Romanos 10, 17, quer marcar aí? Eu vou pedir para o Felipe colocar ali, direto para mim ali, ó. Romanos 10, 17, por que tem que ouvir também, pastor? Pastor, então não tem que ouvir? Não, ouvir é a primeira coisa. E por que tem que ouvir? Está lá, de sorte que a fé, ela é pelo quê? Pelo quê? Então não tem que ouvir? Tem que ouvir, precisa ouvir. Ah, pastor, eu gosto muito de ouvir a palavra, gosto muito de ouvir a pregação do pastor Jaime, do missionário, gosto muito de ouvir a pregação do pastor Renan. Ouvir é bom, está entendendo? Por que ouvir é importante? Por que ouvir é bom? Porque ouvir traz o quê? O quê? A fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então tem que ouvir ou não tem que ouvir? Sim. Só que o fato de ouvir, vamos separar as coisas. Ouvir traz o quê? O que ouvir nos dá? Se eu ouço a palavra, o que eu recebo? Fé. Mas presta atenção, por que não pode só ouvir? Lembra do que diz, já eu vou mostrar para você, está aqui pertinho. Em Tiago capítulo 2 ele fala assim, a fé sem obras é o quê? Então vamos separar as coisas, porque tem gente que ainda está achando que só ouvir é suficiente. Não, pastor, eu estou na igreja toda quarta, toda sexta, todo domingo ouvindo a palavra. Ou pior ainda, escuta aqui que você vai ver, você vai lembrar de alguém talvez. Não vou na igreja, mas em casa eu estou o quê? Ouvindo a palavra. Não, pastor, não estou lá na igreja, mas eu estou todo dia lá no celular, na internet, fazendo o quê? Ouvindo a palavra e achando que é o quê? Suficiente. Mas não é. Não é, porque a Bíblia vai concordar em várias partes aqui que não é. O ouvir vai te encher de fé. Só que não adianta nada uma pessoa cheia de fé, obesa de fé, de tanto que tem ouvido, se ela não tiver o quê? A prática. Se ela não colocar em prática, não vai resolver nada. O diabo não tem medo de quem ouve, porque quem ouve recebe fé. Só que se essa fé não for posta em prática, não vai mudar nada. Então vamos lá, é importante ouvir, sim ou não? Sim ou não? Mas eu vou falar até mais para você. Mais importante do que ouvir é o quê? Eu não estou exagerando o que eu estou falando, porque segundo o que Jesus ensina, mais importante do que ouvir é o quê? É praticar. Às vezes eu posso ouvir pouco e talvez ter até um pouco de fé, mas se eu tiver a prática, eu chego lá. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer ver. Então ouça, é importante ouvir, mas lembra do que diz aqui, volta aí para Tiago 1, 22 de novo. Sede cumpridores. Cumpridores é o mesmo que praticantes, né? Do que? Da palavra, e não somente ouvintes, porque quem só é ouvinte, olha o que Jesus fala, enganando-vos com falsos discursos. Quem está só ouvindo está enganando a si mesmo. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu tenho uma fé muito grande, mas se essa fé não for acompanhada de prática, não vai resolver nada. Está na hora da gente começar a mudar isso aqui. Amém? Vamos ler tudo aqui que eu vou explicar para você. Versículo 23 agora. Ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não que não cumpridor ou não praticante, é semelhante a um varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu do que? Do que era. Esse é um grande problema que a gente enfrenta. Vou falar de mim, no meu começo da caminhada. Eu vinha na igreja, eu escutava a palavra, escutava o pastor pregar, só que quando chegava em casa, graças a Deus eu tive bons pais que me cobravam das coisas de Deus, e aí os meus pais perguntavam, o que o pastor pregou hoje? Irmão, diante de Deus, eu ficava buscando assim, o que foi mesmo? E não vinha nada. Eu falava assim, pregou que Deus é bom. Pregou que Deus é bom, e o diabo não presta. Que nada, porque entrava por aqui e saía por aqui. Escuta que eu vou te ensinar uma coisa, talvez vai ajudar você. Tem coisa que é espiritual. Ah não, pastor, eu tenho dificuldade de guardar as coisas. Não, sabe por quê? Porque eu guardava outras coisas. Eu guardava o filme que eu assistia, eu lembrava certinho do não sei o que, e disse daquilo, mas a palavra não guardava. Aí eu comecei a perceber que isso não estava certo. Por que eu não consigo guardar a palavra? Porque quando chegava
Lá fora eu já tinha esquecido tudo. Irmão, isso é uma estratégia do diabo. Porque se você sair daqui sem levar a palavra, escuta o que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Você vem na igreja buscar quem? Quem? Boa noite. Tudo bem? Deixa eu perguntar de novo. Você vem na igreja buscar quem? A Deus. Quem vem buscar Deus? Você vem buscar Jesus, sim ou não? Tá certo? Tá certinho. Se alguém perguntar para você, está na igreja fazer o quê? Estou indo buscar Deus. Tá bom. Mas como é que você busca? Se está indo buscar alguma coisa, você vai buscar e vai levar. Porque se está indo buscar, você tem que levar, sim ou não? Fui buscar, agora eu tenho que trazer. Estou indo buscar Deus. Como é que você recebe Deus e leva Deus aqui da igreja? Você chega aqui, como é que faz? Eu pego uma caixinha, dou para você e falo, está aqui, você veio buscar Deus, leva Deus. É assim? Não. Como é que você leva Deus aqui? Você vem buscar Deus. Como é que você leva Deus daqui do culto, da igreja? Levando a palavra. Já parou para pensar nisso? Eu estava meditando isso aqui. Isso que eu falei para você 5 anos atrás, mais ou menos, Deus me deu essa palavra. E aí vamos dizer que você escutou a palavra, ouviu tudo que foi pregado aqui, e você sai daquela porta para fora. Você pisa o pé naquela calçada, você não lembra de mais nada. Você está levando Deus? Não está. É a verdade, tá? Você não está levando Deus. Você veio, você ouviu Deus, mas você saiu daqui, Deus ficou aqui. Você está indo sozinho, porque você está indo vazio. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Isso é muito sério. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade, porque eu tenho uma memória fraca, eu não guardo nada. Então vamos lá. Você quer realmente começar a praticar? Quem tem intenção de praticar, essa pessoa se preocupa então em marcar, em guardar. Uma vez o missionário falou isso, que você não anota, você esquece. Traz caneta, traz papel, marca. Talvez não é tudo que o pastor está pregando que vai falar com você, mas uma coisa ou outra vai, sim ou não? E se eu não quero esquecer, marcar. A gente está tentando melhorar aqui para gravar a mensagem, vai até facilitar. Depois você escuta de novo, mas se não der para escutar de novo, como é que faz? E aí? Se você não conseguiu gravar, não marcou? Porque se eu realmente quero praticar, o primeiro passo de quem quer praticar é não esquecer. As irmãs aí que gostam de fazer receita, aí a senhora quer fazer uma receita, vê lá, passa na internet, antigamente era na televisão, lá o bolo de não sei o que lá, cremoso. Ah, vou fazer. A senhora fala assim, vou fazer, qual que é a primeira coisa que a senhora faz? Deixa eu ver, 3 xícaras de farinha, como que vai? 2 de açúcar, não é assim? Não sei quantas disso aqui, para depois pegar aquilo e fazer. Agora, quando realmente eu começo a despertar o interesse em fazer, eu me preocupo mais em guardar o que está sendo o quê? Pregado, porque eu quero praticar, eu quero fazer, eu quero colocar em prática. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, nunca mais esqueça do que eu te falei hoje. O dia que você vier para a igreja, você sair daqui e você nem lembrar o que foi falado, se não tiver nada no teu coração, você veio buscar Deus, mas você não está levando Deus. Você veio buscá-lo, mas Deus ficou. Porque onde é que Deus está, pastor? Deus está na palavra que foi dada a você. Aí você chega na tua casa, por exemplo, que é um lugar onde você precisa levar a Deus, e a tua família te pergunta, e aí? O que teve lá na igreja hoje? E você não consegue nem falar. Não, foi uma benção, aconteceu isso. O pastor falou, você não vai lembrar da pregação toda, mas aquilo que Deus falou no teu coração, você vai lembrar. Olha, o pastor falou uma coisa assim, que falou no meu coração. Isso. Você está levando quem através daquela palavra? Você está levando Deus. Quem está entendendo o que o pastor está explicando, diga amém. Olha como a prática é importante. Continua. Como é que faz então, pastor, quando eu quero colocar em prática? Primeira coisa, não seja um ouvinte esquecido. Amém? Ele diz aí, versículo, deixa eu voltar aqui que virou a página. Versículo 25, ele fala assim, aquele porém, primeira coisa, lê comigo aí, que atenta bem. Primeira coisa, quem quer praticar a palavra precisa prestar atenção.
Não deixa Satanás, o diabo roubar, meu irmão, a tua atenção do que Deus está falando. Quantas vezes eu já no culto estava ali ouvindo a palavra e a mente viajou, foi para outro lugar, foi pensar em outra coisa. Não, luta contra isso, luta para prestar atenção no que Deus está falando, não se distraia. Às vezes na hora da pregação, quando começa a pregação, eu até falo, desliga seu celular, deixa ele para vibrar aí, para nada tirar a sua atenção. Porque se eu quero praticar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é atentar bem. O que é atentar bem? É prestar bastante atenção, né? Ele continua, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, que é a palavra, e nisso que, irmãos, persevera. Aí que está, o que é perseverar? É praticar. Olha, tem gente que está entendendo errado. Por quê? A palavra praticar, o que é praticar, pastor? Praticar é treinar. Não significa que você vai acertar de primeira. Não significa que você vai acertar já de imediato. Mas praticar é procurar aperfeiçoar. A prática, já diz aquela frase, né? A prática leva ao quê? A perfeição. Então praticar não é acertar de primeira. Praticar é você começar a treinar. Então, aquele que atenta bem, presta atenção, né? Na lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor do quê? Da obra. Irmão, é isso que Deus quer que a gente seja, fazedor da obra. Por exemplo, eu estou ouvindo a respeito da oração. O que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu saia daqui e fale, bom, eu tenho que orar, eu entendi que eu preciso orar, então eu vou começar a orar. Bom, eu não consigo passar 1 hora em oração, não consigo passar 30, 40 minutos em oração, mas eu vou começar a praticar todo dia 5 minutos. Você já está pondo em prática. É isso que vai mudar, diga glória a Deus. Isso que vai mudar, você já está pondo em prática. Pastor, eu creio, eu tenho fé, porque eu ouvi, eu recebi fé, não é assim? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Aí eu recebi fé, presta atenção na diferença que eu vou te explicar agora. Eu recebi fé que se eu orar, Deus pode mudar a situação. Bom, eu tenho fé, mas eu não estou colocando essa fé em prática, porque não é só crer que se eu orar Deus pode mudar, é orar para Deus mudar, que vai mudar o quê? A situação. Então eu vou orar. Não consigo orar 1 hora, mas vou começar com 5 minutos, eu já estou praticando. Eu entendi que eu tenho que jejuar para vencer a minha carne, para vencer demônios que eu não estou conseguindo vencer. Eu não consigo jejuar uma semana, mas vou jejuar 1 hora. Eu já estou o quê? Praticando. É isso, meu irmão, isso que vai mudar. É isso que vai firmar, lembra de Mateus 7,24? É isso que vai firmar, não vai deixar você cair. Por que muita gente não se firma na igreja? Muita gente não se firma nas coisas de Deus? Pela falta da prática. Porque ouve, mas não começa a pôr em prática, nem de pouquinho, porque se começasse de pouquinho, já começaria a se firmar. Já começaria a firmar, já começaria a ter um alicerce firme, já começaria a ter um alicerce na rocha. A hora que viesse a chuva, a hora que viesse o vento, já ficaria firme. Quem está entendendo, diga amém. Começa a praticar. Sabe onde você tem que começar a praticar? Sabe de onde tem que começar a tua prática? Olha para o pastor. Naquela área onde você tem mais dificuldade. Um exemplo, pastor, a minha maior dificuldade é em perdoar. Então começa a praticar o perdão. Começa a praticar pedir perdão. Tem gente que tem uma dificuldade tremenda. Mas começa, nas primeiras vezes vai ser muito difícil você chegar e falar, fulano, você me perdoa? Mas começa na área que é mais difícil. Pastor, minha dificuldade é ler a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia. Então começa, pega um versículo, você não consegue ler um capítulo, pega um versículo, você já está o quê? Praticando. Vou ler um versículo no dia, vou fazer 5 minutos de oração no dia, vou fazer 1 hora de jejum no dia. Tem gente que tem dificuldade com a fidelidade, com o dízimo. Começa, meu irmão, com aquele dinheiro que você achar na rua, R$10, achei, tá bom, não é meu mesmo, já achei, vou tirar R$1 para Deus. Começa a praticar daí, porque é a prática que vai te trazer maturidade, é a prática que vai firmar você, é a prática, meu irmão, que vai fazer você ser diferente do diabo. Agora o que eu vou te falar é forte, você quer ver? Vamos lá para o capítulo 2, peraí, só para terminar aqui, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no quê?
no seu feito. Quem que vai ser bem-aventurado no que está fazendo, pastor? Não é aquele que ouve, é aquele que está ouvindo, mas está dizendo, eu vou fazer também. Não é o que está sendo ouvinte esquecido, mas é o fazedor da obra. Deus não quer aqui ouvinte esquecido. O que é ouvinte esquecido? Ouve, saiu lá fora, já não lembra mais de nada. Deus quer fazedor do quê? Da obra. Se é um fazedor da obra, você é um ouvinte esquecido. Eu já fui ouvinte esquecido. Ia na igreja, aí quando saía da porta para fora não lembrava de mais nada. Quando eu comecei a entender, a assumir a minha responsabilidade, eu comecei a levar mais a sério a minha vida com Deus, eu comecei a ser fazedor da obra. O pastor falava, tem que orar de madrugada. Eu falava, então tá, vamos começar. Ô irmão, você precisa jejuar. É verdade, vou começar a jejuar, vou fazer. Ô irmão, seria bom se você orasse, se você lesse a Bíblia, vou começar a ler a Bíblia. Está entendendo, sim ou não? Você tem que começar a ser dizimista, é verdade, vou começar a ser dizimista. Meu irmão, o diabo não tem medo de ouvinte esquecido, o diabo tem medo de fazedor da obra. Tem que perdoar, tá bom, vou perdoar. Irmão, eu já fiz cada coisa por causa da palavra, para pôr em prática. Eu lembro uma vez que eu fiz um negócio difícil para mim. Eu tinha tido um problema com uma pessoa da minha família, irmão, mas a palavra falou tão forte no meu coração, que eu saí daquele culto e falei assim, eu vou lá na casa dessa pessoa, vou resolver isso aí. Já fez isso? Tem gente que não tem coragem de pôr em prática. Eu fui. Falei, Deus me dá força, eu vou lá. Cheguei lá. Aí você, como diz na minha terra, você carça a cara, né? Carcei a cara. Fui lá, bati palma. A pessoa saiu. Cara feio, que foi? Porque sabia, né? Falei, escuta, eu vim aqui pedir perdão. Não, mas pedir perdão do quê? Não foi nada. Falei, não, para mim foi. Você sabe o que aconteceu, foi isso, isso e isso. Eu falei, você também falou, mas eu queria acertar a situação. A gente pode conversar? Não, pode entrar, tá bom, ó, me perdoa, às vezes a gente se excede, é isso, aquilo e tal, e consertei a situação. Ô irmão, como eu fiquei feliz comigo mesmo aquele dia. Mas foi fácil? Porque ser ouvinte é uma coisa, mas você sair dali falando, não, vou fazer, eu tenho que fazer isso aí, tenho que fazer. Tenho que começar a falar a verdade. Eu tenho que começar a deixar de enganar. Ô fulano, vem cá. Lembra aquele negócio que eu falei para você? Não, aquilo lá não foi bem isso não. Aquilo lá foi assim. Foi outra coisa. É isso que Deus quer. Fazedores da obra. Fazedor no sentido que está ali, né? Não sei nem se existe esse verbo fazedor, mas é isso. Fazedor da obra. Praticante. É isso que faz a gente diferente do diabo. Pastor, Aí vem o capítulo 2 que eu quero te mostrar agora, que isso aqui é forte. Capítulo 2, versículo 17. Meu irmão, isso aqui é forte, presta atenção nessa parte. Tiago 2,17. Quem achou, diga amém. Só virar a página, né? Olha o que diz aí. Assim também a fé, se não tiver obras, é o quê? É morta em si mesmo. Então, olha que interessante como se liga uma coisa na outra, né? A fé sem obras é o quê? É morta. Por isso que só ouvir não adianta, porque quando você ouve, você recebe o quê? A fé. Mas só a fé sem a prática não funciona. Então cuidado, hein? Cuidado, porque está cheio de gente achando que veio na igreja, ouviu a palavra, já está legal, já fez o que tinha que fazer. Veio na igreja, escutou a palavra, já cumpriu a obrigação. Nossa, escutei 1 hora de pregação hoje lá. Tá bom, mas o que eu pratiquei dessa 1 hora? Então presta atenção, a fé sem obras é morta em si mesma. 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelo quê? Pelas minhas obras. Olha só, o que significa isso? Vou traduzir para você. Eu acredito que Deus pode, através da oração, mudar essa situação. Por que eu tenho essa fé que pela oração Deus pode mudar essa situação? Porque eu ouvi a palavra e eu acredito que Deus pode. Uma coisa é acreditar e continuar acreditando e nunca partir para a oração. Outra coisa é falar assim, eu acredito tanto que Deus pode mudar essa situação pela oração, que a partir de hoje eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Mostra a tua fé sem as suas obras, que eu vou mostrar a minha fé pelo quê? Pelas minhas obras. Está cheio de gente com fé que Deus pode fazer, porque ouviu a palavra, ouviu.
Está cheio de fé que Deus pode fazer, mas não tem capacidade de fazer para que Deus possa então operar. Eu tenho fé, pastor, que se eu começar a dar o meu dízimo todos os meses, Deus vai suprir as minhas necessidades, não vai deixar faltar. Eu tenho essa fé porque eu ouvi a palavra. Agora é diferente quando eu digo assim, eu tenho tanta fé, que se eu for fiel no meu dízimo, Deus vai suprir a minha situação, que eu vou começar a ser fiel no meu dízimo a partir desse mês. Isso é o que? A obra, é a prática. E aqui vem a parte forte, é o que diferencia eu e você do diabo. Você quer ver? Olha o que diz aqui, 19. Tu crês que há um só Deus? Quem crê que existe um só Deus aqui? Levanta a mão. Para nós, né? Deus está dizendo para você, muito bem, você faz bem. Só que presta atenção agora. Também os demônios creem. E tem mais, e o que? Estremece. Isso aqui é pesado, mas eu tenho que te falar. Olha aqui, você acredita em Deus? Porque está cheio de gente aí fora, né? E eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo para quem acredita em Deus? Você está fazendo bem, mas deixa eu te contar um segredo. O diabo também crê. Não tem diferença nenhuma entre você e quem? Pode falar. E o diabo. O diabo também crê. E até estremece. Você não está ganhando de Satanás em crer em Deus. Você não está na frente em nada do diabo em crer em Deus, porque até o demônio crê. Mas eu creio muito em Deus. Parabéns. Só que isso não serve de nada, porque crer em Deus até o diabo crê. E até estremece. Sabe, a única coisa que o diabo não faz, tinha um pastor que falava assim, o diabo crê, estremece, mas não obedece. É a única coisa que o diabo não faz. Então o diabo, ele acredita, ele ouve, ele crê, ele estremece. A única coisa que o diabo não faz, ele não pratica. Então sabe qual é a única coisa que faz a gente estar na frente do demônio? O que é? É o crer? Não, porque também crê. É ter fé? Porque também tem fé. É o que? É a prática. Meu irmão, isso aqui é muito forte. A única coisa que faz você estar à frente de Satanás é se você pegar o que você crê e colocar em prática, porque isso ele não consegue fazer. O demônio não consegue praticar a palavra. O demônio não consegue obedecer a palavra. Ele não consegue pôr o que ele crê em prática. Ele crê, ele estremece, mas ele não pratica. Enquanto uma pessoa não pratica, ela não tem vantagem nenhuma de um demônio. Isso é forte o que eu estou falando, hein? No mundo espiritual, uma pessoa que não pratica a palavra, ela não tem vantagem nenhuma sobre os demônios, porque os demônios também acreditam, os demônios também crê, os demônios também estremecem. Nossa, pastor, tem tanta fé, olha, eu até estremeço, chega a arrepiar. Só que se não pratica, você não está em nada na frente do diabo. A única coisa que nos coloca na frente de Satanás, o que é? A nossa única vantagem do demônio é a prática, porque isso ele não consegue, a gente consegue. Agora, enquanto eu não pratico, irmão, eu não tenho vantagem nenhuma do demônio. Eu não estou à frente dele em nada. Olha que coisa séria isso, já parou para pensar nisso? Crês que tem um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas olha o versículo 20. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? 21. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ou seja, quando Deus falou para ele, Abraão, você tem fé para oferecer o teu filho sobre o altar? Ele não disse, nossa Deus, eu tenho fé para isso, não. Ele disse, Senhor, estou mostrando a minha fé, está aqui o meu filho. Ele colocou em prática. Ele diz mais, versículo 22, bem vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoada. Lembra que eu falei que a prática ela é isso, é aperfeiçoar? Praticar é você melhorar? Não tem outro jeito, irmão. Pelas obras a fé foi aperfeiçoada. 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado do quê? De amigo de Deus. 24, vedes então que o homem é justificado pelo quê? Pelas obras e não somente? Por que não dá para a gente ser justificado só pela fé, só pelo crer? Porque o crer até o diabo crê.
Sabe o que é que nos justifica? O que nos coloca na frente de Satanás? O que nos dá vantagem no mundo espiritual? É as obras, é a prática. Então começa a se examinar a partir de hoje e começa a falar: Deus, eu tenho que começar então a pôr em prática. Onde é que eu não estou praticando? Eu preciso pegar o que eu estou aprendendo e começar a pôr em ação. Eu preciso começar a pôr em ação a oração. Eu preciso começar a pôr em prática o jejum. Eu preciso começar a pôr em prática a fidelidade, o perdão, a obediência, o temor mesmo de verdade. Vou fazer isso aqui, ninguém está vendo. Irmão, peraí, mas eu sei que Deus está vendo. Eu vou pôr em prática, eu não vou fazer isso não. Diga glória a Deus. Irmão, aí você começa a vencer Satanás. Aí você começa a vencer o inferno. Aí você começa a ficar firme. Lembra? Quem escuta as minhas palavras e as pratica, está edificando a casa sobre o quê? Sobre a rocha. Aí, irmão, aí você começa a ficar firme. Deus não está falando de casa física ali, Deus está falando de casa espiritual, Deus está falando de nós. Que a única coisa que mantém uma pessoa de pé, debaixo de chuva, vento, tempestade, é o quê? É a prática. Pode ser mínima, viu? Pastor, não tem muita prática na oração. Começa, meu irmão, começa, nem que seja com 5 minutos. Você já está na frente do diabo, diga glória a Deus. Começa, o que você não pode é ficar parado. Você não pode ficar parado, começa. Pastor, não tem muita prática com jejum. Começa, irmão, começa, nem que seja 1 hora de jejum. Jesus, vou jejuar aqui, ó, das 10 às 11. Ô, pastor, 1 hora, não dá nem tempo de sentir fome, mas começa. Amém? Pelo menos começa. Uma vez eu falei isso aqui: Deus não consegue, meu irmão, enquanto a gente não começar, Deus não consegue nem dirigir a gente. Tem como você dirigir um carro parado? Hã? Você vira o volante e o carro não sai do lugar. Você está dirigindo, mas não vai chegar em lugar nenhum. Igual eu brinquei, minha filha ficava lá no volante do carro, lá, o carro parado. Aí tem gente que fica assim: Deus, me dirige. Deus, tá bom, estou virando o volante, vai, se move, faz alguma coisa. Começa um jejum, uma oração, começa um propósito, pega o que você está ouvindo, faz alguma coisa. Oh, Deus, me dirige, está lá parado. Não, faça. Você já vai estar na frente do diabo. O pouco que você começa a praticar, irmão, já começa a te firmar. O pouco que você começa a praticar, já começa a te dar vantagem no mundo espiritual do diabo, do demônio. O pouco que você começa a praticar, já começa a fazer Deus começar a te dirigir e operar no teu favor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Começa a prática a partir de hoje. O que você não está praticando ainda? O que é que nós não estamos pondo em prática? Começa hoje e fala: Deus, vou começar. Vou começar 5 minutos, vou começar a partir de hoje um versículo, vou ler um versículo, eu vou começar a partir de hoje 1 hora de jejum, não sei, eu vou começar a partir desse mês R$1 ser fiel em R$1, eu vou começar a partir desse mês perdoar, acertar, vou começar a travar minha boca. Ô pastor, eu tenho uma dificuldade, porque eu falei, começa por aquilo que você tem mais dificuldade. Não consigo vencer esse pecado, então começa dele. Deus, vou começar. Praticar não é acertar. Praticar não é acertar, praticar é treinar. Está entendendo, sim ou não? É treinar. Não consigo largar o cigarro, então começa, vou ficar 1 dia sem fumar, vou ficar 2, vou ficar 3. Ô pastor, caí, fiquei 1 semana, mas não consegui, então vou de novo. Daqui a pouco eu vou ficar 2, daqui a pouco eu vou ficar 3. Pastor, eu não estou conseguindo vencer a bebida, então começa 1 dia, 1 semana e 2, e vai clamando e vai orando. Irmão, daqui a pouco você começa a ter vitória, diga glória a Deus. Mas sem prática não tem jeito não. Sem prática não tem como. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por ela bem forte, que Ele merece. Bem forte no nome de Jesus. Vamos ficar de pé agora.